Amém, queridos, graça e paz. Estava ouvindo o noticiário aqui agora de um jogador de futebol brasileiro, que todos conhecem, né? Que luta contra o racismo. Ele ganhou uma luta muito interessante. 3 racistas foram presos na Espanha. E isso vai fazer com que muitos repensem esse tipo de prática nos estádios de futebol. Aí o Espírito falou comigo: Wagner, preste atenção nesses 2 textos que eu vou te falar agora. Deus é maravilhoso, queridos. Ele pega um noticiário desse, secular, e faz com que nós possamos refletir na sua palavra. Olha só que interessante. Vou falar de novo. Muitos agora vão pensar 2 vezes para poder fazer racismo nos estádios, porque se forem flagrados, pelo menos na Espanha, serão punidos. Esses 3 servem de exemplo. Mas vamos supor que nunca mais tenha nenhum tipo de manifestação racista na Espanha. Essas pessoas que não estão mais fazendo isso, essas pessoas, elas estarão justas diante de Deus no dia do tribunal, do trono branco? Olha o texto que ele me deu. Primeiro, Hebreus capítulo 4. Está escrito que nada está oculto aos olhos daquele a quem devemos tratar. Então Jesus, ele tem os olhos como chama de fogo. Nada está oculto dos seus olhos. Ele vê os atos de todo ser humano. Em Romanos capítulo 2 está escrito que Deus vai julgar, através de Cristo Jesus, os segredos de todo ser humano. Os segredos do coração de todo ser humano. Então, queridos, o não fazer não quer dizer que essa pessoa está livre de julgamento e de condenação. Porque nesse caso do racismo, muitos vão deixar de praticar racismo, mas por medo de ser preso. Mas o seu coração continua racista. O seu coração continua desejando mal para esse jogador. Da mesma forma, queridos, nós hoje podemos não ser assassinos fisicamente, nunca matamos ninguém fisicamente, mas se no nosso coração nós desejamos o mal àquela pessoa, não amamos o nosso irmão, nós somos assassinos diante de Deus. Porque se não houvesse punição, nós mataríamos. Outro exemplo, adultério. Jesus falou isso, né? Basta olhar para uma mulher e desejá-la no coração, já cometeu adultério com ela. Então, se não houvesse punição por adultério, será que nós não adulteraríamos? Então, nunca adulterei, nunca traí minha esposa, ou vice-versa. Nunca, uma mulher fala, nunca traí meu marido. Mas se no coração quer fazer isso, mas não faz por medo, acha que estará impune diante de Deus? Diante dos homens vai estar tudo bem. Diante do seu cônjuge, tudo bem. Nunca traí, fui fiel até a morte. Mas no coração, se pudesse, trairia. E trai no coração, trai nos pensamentos. Um bandido, quando ele é preso e ele tem um choque de realidade, vai ver que aquele ato que ele fez vai fazê-lo perder praticamente toda a sua vida, ele chora arrependido. Muitos não choram arrependidos, né? Mas estou dando exemplo de quem chora arrependido. Ai, meu Deus, não aguento, eu não vou fazer isso nunca mais, me perdoa. Será que de coração ele está arrependido ou ele está com medo das consequências? Por isso que muitos que são presos, são soltos, voltam a praticar as mesmas coisas, porque genuinamente não houve arrependimento. Nova criatura, uma pessoa só se torna nova criatura quando genuinamente ela quer se arrepender dos seus pecados. Se ela não tiver uma disposição no coração em se arrepender dos seus pecados de fato, ela pode falar o que for de Jesus, chorar por ele, pode ir para todos os cultos, servir na igreja, pregar, tocar um instrumento, pode fazer o que for, servir na ceia,
ajudar no evangelismo nas ruas, nas praças, pode fazer o que for. Mas se genuinamente ele não está arrependido, continua praticando, ou somente no coração, ele será julgado diante de Deus. Por quê? Porque Romanos capítulo 2 está escrito que Jesus vai julgar os segredos de todo ser humano. Os segredos. Só Deus e a pessoa sabem o que está acontecendo. E nada está oculto aos olhos daquele a quem devemos de tratar. Nada está oculto. Deus em Cristo Jesus vai julgar todas as pessoas. Ninguém consegue esconder de Deus, queridos. Por isso que o salmista, no Salmo 139, ele ora para que Deus sonde o seu coração, para que veja se há nele algum caminho mau e possa ser guiado pelo caminho eterno. E ser guiado pelo caminho eterno é ser guiado pelo Espírito. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E ali um contexto no verso anterior, se nós nos entregarmos para a carne, caminharemos para a morte, mas se pelo Espírito fizermos morrer os atos do corpo, viveremos. Por quê? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então ser guiado pelo Espírito de Deus implica em andarmos em santidade. Se nós não andamos em santidade, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito. Nós estamos numa direção oposta à salvação eterna. Então, queridos, que essa reflexão possa gerar temor no seu coração, porque gera no meu. De Deus não se zomba, queridos. Tudo que o homem semeia, ele vai plantar. Ele vai colher, perdão. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Quem semeia para a sua carne, vai colher corrupção. Não vai colher perdão. Perdão é quando há de fato arrependimento. Jesus falou em Marcos 1, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é creia no Evangelho para depois, se der, se arrepende. Não. Arrependa para depois creia no Evangelho. Primeiro discurso de Pedro em Atos capítulo 2. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor. Arrependei-vos. Atos capítulo 3. Arrependam-se para a remissão dos seus pecados, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Então, sem arrependimento não há novo nascimento, sem arrependimento não há perdão, sem arrependimento não há bênção. Para as 7 igrejas da Ásia, das 7, 5, Jesus fala, arrependam-se. E para as outras 2 que não teve repreensão, persevere. Então, queridos, o que estamos fazendo com a palavra de Deus? Estamos pregando um evangelho fácil para as pessoas? Não, queridos, nós não vamos pregar o evangelho fácil, mamão com açúcar. Nós temos que pregar o evangelho verdadeiro, arrependimento. E arrependimento dói na carne. Mas se não houver disposição em se arrepender, os segredos dos corações serão manifestos. Amém, queridos? Então, diante de Deus, no dia que nós estivermos diante dele, face a face, no dia do julgamento, seja no tribunal de Cristo, para os que estiverem aqui na ocasião da volta de Jesus vivos. No caso da igreja, o julgamento vai ser para galardão, não para condenação. Mas os que restarem com a marca da besta diante de Cristo, Jesus Cristo vai revelar os segredos dos corações. E os que forem aprovados, que não forem igrejas, serão nações do milênio. E na segunda ressurreição após o milênio, no tribunal do trono branco, aí sim, livros serão abertos. Cada um será julgado de acordo com suas obras. Obras não são necessariamente aquilo que nós fazemos, mas a motivação no coração conta, e muito para Deus. Obviamente, nós não vamos nunca ter uma motivação correta e não praticar no corpo. Impossível. Mas é totalmente possível nós praticarmos no corpo sem a motivação correta. Estou lembrando de um texto aqui. Obrigado, Jesus. Se eu não me engano, é 2 Crônicas. Rei Amazias. Está escrito que o rei Amazias, ele fez o que era reto diante de Deus. Ele fez, praticou o que era reto diante de Deus, o que era justo. Porém, sem inteireza de coração. Então não basta fazer o que é certo. Tem a questão do coração. Meus irmãos, faz toda a diferença.
Quando nós doamos para alguém com a motivação em receber, Deus ele olha o coração. Agora, quando nós doamos para alguém com um genuíno coração de ver aquela pessoa feliz, aí sim, Deus recompensa. Simples assim. Não é o ato de semear em si que vai fazer com que nós semeemos de volta, mas é a motivação no coração em semear. Por isso que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu em 2 Coríntios 9, Deus ama a quem dá com alegria. Nós damos de acordo com o que está no nosso coração, queridos, e não por necessidade ou por tristeza. Caim e Abel, olha que interessante, quando Deus falou para Caim, ele falou, se procederes bem, não serás aceito. Mas Caim não fez a oferta? Caim obedeceu a Deus, ele ofertou a Deus. Mas Deus falou, você não fez certo. Se fizeres corretamente, você será aceito. Aí o que Deus fala? E se agradou Deus de Abel e da sua oferta. E não se agradou da sua oferta para depois falar de Abel. Não. Primeiro Deus se agradou de Abel, do seu coração, da motivação do seu coração e da sua oferta. Ao passo que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Em Malaquias capítulo 1, falando acerca do povo que estava entregando os dízimos e os sacerdotes estavam desviando as ofertas boas, deixando as ofertas ruins concernentes à agricultura, aos animais, enfim, o contexto lá é dos sacerdotes, não é o povo que estava sendo infiel com a entrega dos dízimos, mas eram os sacerdotes que não estavam administrando os dízimos que recebiam. Aí Deus, no início de Malaquias, ele fala, será que eu não aceitaria a vossa pessoa? No Malaquias 1, se não me engano, verso 6 ou verso 16. Primeiro eu aceitaria a vossa pessoa, para depois aceitar a sua oferta. Mas eles não estavam com a motivação correta em ofertar. Amém, queridos? Então que possamos refletir na questão da motivação do coração. Se estivermos com a motivação errada, que possamos pedir para Deus sondar o nosso coração e nos revelar o que está de errado com a sondagem do nosso coração. E também nós temos a nossa parte de examinar nós mesmos. Temos que orar para que Deus sonde o nosso coração, mas também examinar a nós mesmos, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 11. Quer tomar a ceia? Beleza. Deus não quer ninguém de fora. Ele não exclui ninguém. Mas se você tomar a ceia indignamente, você será culpado do corpo. Está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Assim como aconteceu com Judas. Deus não expulsou Judas da mesa. Mas Judas comeu indignamente. O que aconteceu com ele? Nós já sabemos. Amém, queridos? Fica essa palavra no nome de Jesus.